Ok. Boa noite, então. Iniciando agora mais uma vez uma oficina do nosso gigante de GeoGebra. Essa é a nossa finalização. E nesta última oficina vamos apresentar aqui uma das particularidades bem interessantes do GeoGebra, que é a construção de ferramentas. Você percebe muito bem, professor Jordani, que o GeoGebra já tem muitas ferramentas prontas já para o professor utilizar apenas. Mas uma vez ou outra, ou com muita frequência, dependendo do tanto de trabalho se você vai ter, que o professor vai ter, é necessário fazer algumas outras construções que o GeoGebra não tem ainda uma ferramenta específica para ela. E aí, nesse caso, ele dá a permissão, vamos dizer assim, do usuário criar suas próprias ferramentas. Você já ouviu falar dessa criação de ferramentas, professor Jordano? Não, professor, confesso que não. Beleza. Então, deixa eu mostrar então aqui para a galera. Vou apresentar a minha janelinha. O Antônio Nonato chegando junto com a gente. Seja bem-vindo, Antônio. Será que ele entrou aí? Deixa eu ver aqui. Acho que na hora que eu permiti, ele saiu. Tá conseguindo enxergar a janela, professor? Perfeitamente, professor. Maravilha. Então vamos lá. Qual é a nossa ideia? Olha para o meu menu aqui e você vai ver, por exemplo, uma barrinha, uma ferramenta que não existe na sua. A gente vai comparar agora essa minha barra de ferramentas aqui em cima com a barra de ferramentas que vocês têm. O que tem de diferente aqui na minha para a sua aí? Olha aí, me diga. Professor Antônio, boa noite, seja bem-vindo, viu? Nós estamos aqui iniciando a nossa última oficina, fechando, vamos dizer assim, com chave de ouro esse módulo, que é ensinando vocês como vocês vão poder fazer para criar suas próprias ferramentas aqui no GeoGebra, tá bom? Olhem para o meu menu aqui em cima e me digam o que vocês estão enxergando de diferente do seu aí. Professor, é esse quadrilátero aí bem à direita. Ah, muito bem. Exatamente. Essa ferramenta aqui, eu criei ela agora como modelo para trabalhar com vocês. Quando eu clico aqui, olha, tá vendo? Tem duas opções nesse menu. Uma opção que eu chamei de paralelogramo e a outra opção que eu chamei de triângulo equilátero. Tá? Então, aqui no GeoGebra, você não tem ainda uma ferramenta pronta para criar um paralelogramo, por exemplo. Mas suponha que você está lá numa aula e você precisa criar vários paralelogramas ao mesmo tempo. Assim, não ao mesmo tempo, mas com frequência, muitas vezes, para os seus estudantes. E aí, quais seriam as estratégias para a gente criar um paralelogramo de modo rápido aqui no GeoGebra? Vamos falar assim, fazer de acordo com os princípios. Eu precisaria de quê? Por exemplo, precisaria de uma reta, então vou fazer uma reta aqui, e nessa reta eu vou colocar 2 pontos que seriam o meu primeiro lado do paralelogramo. Vou fazer um segmento e vou colorir esse segmento de vermelho, por exemplo, só para destacar aqui da minha reta. Vou deixar ele aqui um pouco mais espesso. Então esse aqui seria o primeiro lado do meu paralelogramo. O próximo passo, eu teria que criar um ponto em algum lugar fora desta reta e ligar de novo. Então, vou colocar aqui o ponto C ligado ao ponto E, seria o meu segundo lado do paralelogramo. E a partir daí agora, criar duas retas paralelas. Usar essa ferramenta de retas paralelas, que passa por um ponto em relação a essa reta, e depois que passa nesse ponto aqui em relação a esse lado aqui. E a gente pede a intersecção dessas duas retas paralelas aqui agora, fechamos então os 4 vértices de um paralelogramo. Se a gente ocultar
aliás, fazendo aqui um polígono ligando esses 4 vértices, nós vamos ter aqui, ó, a ideia de um paralelogramo. Bom, deixa eu aumentar um pouco a minha fonte para ficar fácil de vocês enxergarem aí. Deixa... Deu uma travadinha aqui. O tamanho da fonte, vou colocar no tamanho 20 para ficar bom de vocês enxergarem. Bem, veja que agora eu tenho um polígono que é um paralelogramo. Se a gente ocultar as retas de suporte que nós fizemos aqui, ocultar esse lado, ocultar esses pontos também, deixa eu colocar aqui o ponto A que não precisa, o ponto B, e os rótulos, vou ocultar todos os rótulos, fica mais tranquilo. Pronto, nós criamos aqui um paralelogramo, e esse paralelogramo pode ser variável, eu posso mexer em alguns pontos dele aqui, que ele vai continuar sendo um paralelogramo, certo? Mas veja que, embora seja tranquilo construir um paralelogramo, nós tivemos que fazer um certo procedimento com retas paralelas para que fosse possível criar esse paralelogramo aqui. Agora, e se você puder gravar todos esses passos que você fez e com isso criar uma ferramenta, tá bom? É o que eu fiz aqui nesse caso. Vocês têm aqui o processo que eu fiz para criar um paralelogramo, certo? E agora eu vou mostrar para vocês a ferramenta já pronta, uma ferramenta que eu criei aqui de exemplo para vocês, já pronta, para vocês verem o quanto a gente pode economizar um tempo criando a ferramenta. Quando eu seleciono essa ferramenta aqui, passo o mouse por cima, ela fala assim, ó, selecione 3 pontos para construir o paralelogramo. Ou seja, eu só vou precisar de 3 pontos agora, e não mais desse monte de coisa aqui para poder construir meu paralelogramo. Então, vamos ver se funciona. Vou pegar os pontos, vou criar 3 pontos qualquer, tá aqui. E agora eu venho aqui na minha ferramenta paralelogramo, deixo ela selecionada e vou selecionar os 3 pontos que ela pediu. Ó. Veja, o paralelogramo já está pronto. Tá? E aqui você pode manipular o seu paralelogramo do jeito que você necessitar. Os 3 pontos são pontos livres. E veja a rapidez com que a gente pode fazer isso. Com uma ferramenta que não existia. Vou ensinar vocês a criar ela aqui agora. Tá bom? Deixa eu perguntar aqui agora para vocês. O que vocês acharam dessa ideia de criar uma ferramenta que seja assim rápida como essas que já tem aí no GeoGebra? Sou muito prático. Vai ganhar bastante tempo na hora da construção. Certeza que vai. Beleza, muito bem. O Antônio também achou bacana. Legal. E a gente quer fazer isso nessa aula, ensinar vocês a fazerem essas construções, tá bom? Então vamos lá. Como é que vocês vão fazer para construir uma ferramenta? Eu vou apagar tudo aqui, deixar limpinho. Vamos começar o seguinte. O GeoGebra ele tem essa capacidade de ir gravando os processos que vocês vão fazendo aí. Então vamos treinar aqui. O que nós vamos fazer? Eu vou apagar essa ferramenta aqui, por exemplo. Ou não, eu vou ajudar, vou criar outra como se fosse o modelo dessa daqui, tá bom? Então, vou fazer todo aquele processo que eu fiz com vocês como se eu fosse criar um paralelogramo. Então, primeira ideia, eu vou criar aqui uma reta, que seria a minha reta suporte do primeiro lado. Aqui, uma reta qualquer. Ou, eu posso, ao invés de criar uma reta, deixa eu fazer diferente. Vou criar só os pontos mesmo. Vou criar 2 pontinhos aqui. 2 pontos iniciais. E a partir desses 2 pontos iniciais, eu consigo fazer um dos lados do paralelogramo. Fazendo agora um terceiro ponto qualquer, a gente teria ali o que? A angulação do paralelogramo. Por exemplo, se eu ligar aqui o ponto B ao ponto A e ao ponto C, a gente já tem aqui em tese o ângulo, que seria o ângulo diretor desse paralelogramo. E agora a ideia seria só fazer o seguinte, construir essa reta sobre os pontos A e B, tá bom?
A partir daqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer todo aquele processo de criação do paralelogramo. Eu vou pedir um segmento aqui, olha, do ponto A ao ponto C, para ficar já o outro lado aqui já prontinho. Alguém está querendo entrar? Deixa eu ver quem é. Almeri, permitir aqui o Almeri chegando. Deixa eu voltar aqui. Pronto. E agora fazer os processos de retas paralelas, passando por C e por B, paralela ao lado que eu já tenho, que é o lado AC e o lado AB. Seja bem-vindo, Almeri. Boa noite. Estamos aqui mostrando como se faz para criar ferramentas, tá bom? No GeoGebra. Eu vou até pedir permissão para os meninos que já estão aqui, já que o Almeri chegou agora, podemos reiniciar essa explicação aqui rapidão. Pode ser, meninos? Sem problema, professor. Ok, então vai apagar tudo aqui para começarmos do zero. Estamos na ideia de construir uma ferramenta que faça paralelogramos, por exemplo. Vamos colocar aqui os elementos que seriam básicos para a criação de um paralelogramo. Então, eu vou colocar aqui 3 pontos qualquer, tá bom? E passar 2 retas por esses pontos. Vou colocar aqui uma reta que passa pelo A e o B, e outra reta que passa pelo B e o C, por exemplo. O que eu preciso agora para construir um paralelogramo? Criar os lados paralelos, as retas paralelas a essas 2 que nós já temos. Então, vamos fazer o seguinte, vou pedir aqui, como o GeoGebra já tem uma ferramenta de retas paralelas, vou pegar essa ferramenta de retas paralelas e clicar no ponto que eu quero que passe a reta, e nessa outra reta aqui, ele vai me criar a minha reta paralela ali, a primeira que já tinha. Faço a mesma coisa com o ponto C e com essa reta que passa por A e B. Ele já criou para mim a minha outra reta. Então, aqui nós temos, tecnicamente, já o paralelogramo pronto. Eu vou pedir só que apareça esse pontinho da intersecção aqui, para a gente poder, literalmente, criar o nosso polígono. Olha, a intersecção vai ser o nosso ponto D. E agora eu vou fechar o paralelogramo com um polígono, para ficar bem bonitinho. Pronto, fechei o paralelogramo aqui. Então, em tese, nós já temos a construção pronta aí. Ó. O paralelogramo já existe. Eu consigo manipular aqui 3 pontos dele, porque o terceiro eu coloquei como sendo a intersecção. Então, com 3 pontos manipuláveis, já fica bem bacana, bem suficiente para fazermos o que a gente precisar com o nosso paralelogramo. Tá bom? Joia. Agora, o que eu fiz aqui? Eu já construí o que eu queria, que era o paralelogramo. Agora eu vou fazer aqui, olha, eu vou vir aqui no GeoGebra, no menu Ferramentas, olha só. Vem aqui no menu Ferramentas e clica aqui nessa parte, olha, criar uma nova ferramenta. Beleza. Quando eu clico aqui, ele vai me abrir uma janelinha que tem 3 abas, tá bom? A aba dos objetos finais, a aba dos objetos iniciais e a aba que tem o nome e o ícone da sua ferramenta, tá bom? Beleza. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou fazer algo bem simples. Eu vou querer pegar esse elemento final, que é o meu quadrilátero aqui, olha, que seria o meu polígono. Deixa eu colocar ele um pouquinho mais escuro aqui. Esse quadrilátero, ele vai ser o meu objeto final. Quem é que eu quero que seja os objetos iniciais? Os 3 pontos iniciais, que foram o A, o B e o C. Tá bom? Então, vamos de novo. Olha. Ferramentas, criar uma nova ferramenta. E aí, onde tem objetos finais, eu posso selecionar ele aqui na caixinha de objetos que eu já coloquei na minha janela, tá bom? Poderia fazer isso, ó, selecionar o quadrilátero Q1 por aqui. Ou eu poderia simplesmente fazer o quê? Clicar em cima dele aqui, ó, desse objeto, ele já traz para nós aqui, para a caixinha de visualização. Então, eu já disse que o objeto final que eu quero é o quadrilátero. Vamos agora para a aba dos objetos iniciais. Quem que eu quero? O GeoGebra já entendeu
que como eu comecei construindo pelos pontos A, B e C, ele já colocou os 3 pontos aqui para mim, tá certo? Se eu quisesse mais elementos iniciais, eu poderia escolher eles aqui dentro também, tá bom? Da minha caixinha de objetos que já estão construídos. Mas a minha proposta é que seja apenas os 3 pontos iniciais que sejam suficientes para criar esse quadrilátero. Então, os objetos iniciais já estão escolhidos também. Agora vamos para o nome e o ícone da ferramenta. Aqui ele está colocando para mim um nome genérico, tá bom? Ferramenta 5. Porque eu já fiz aqui algumas ferramentas de teste para mostrar para vocês. Já fiz 4 anteriores. Então, eu vou mudar esse nome aqui. Por exemplo, o nome da minha ferramenta, eu vou chamar ela aqui, ó, paralelogramo 2, por exemplo, para diferenciar do paralelogramo que eu já tinha colocado aqui como exemplo. Esse nome do comando, observe que qual é a diferença do nome da ferramenta para o nome do comando? É que ele junta. Tá? Se eu tivesse colocado assim, ó, paralelogramo segundo. Olha como é que o GeoGebra preenche o nome do comando aqui. Ele colocou paralelogramo segundo, só que tudo junto. O nome do comando tem que ser uma palavra só, tá bom? É como você vai se referir a esse objeto, a essa construção, a essa ferramenta, quando você estiver fazendo programação no GeoGebra, tá bom? E aqui, na ajuda da ferramenta, você pode escrever aquilo que você achar necessário para que o usuário ou você mesmo possa se lembrar do que você tem que fazer para acessar essa ferramenta. Então, eu vou colocar só assim, ó, selecione 3 vértices do paralelogramo. Pronto. Se você escolher 3 vértices, ele já vai construir para você. No ícone aqui, o que você pode fazer? Você pode ter salvo aqui no seu computador alguma imagem que seja agradável para você. No meu caso, eu já salvei uma aqui, que é essa do paralelogramo. Eu vou procurar ela aqui nas minhas imagens, tá vendo ela aqui, ó? Já tenho ela salva aqui. E eu vou, então, selecionar ela. Então, tá aqui o meu ícone. E agora eu vou colocar concluído. Essa caixinha exibir na barra de ferramentas, é interessante deixar ela marcada para ela aparecer aqui em cima, tá legal? Na barra de ferramentas. Vou clicar em concluído. Nova ferramenta criada com sucesso, tá vendo? Então, a ferramenta deu certo, vou clicar no OK. E vou procurar aqui agora, nesse menuzinho novo, ele vai construir um menu para você, tá bom? E vai aparecer aqui as opções que você construiu. Então, vou clicar aqui, tá vendo? Já apareceu aqui, ó, paralelogramo segundo, ó. Eu já tinha feito a ferramenta paralelogramo e agora fizemos a paralelogramo segundo. Vamos verificar se ela vai funcionar. Vou apagar tudo que tem aqui na minha janela. Apaguei tudo. E agora o que eu vou fazer? Vou selecionar a ferramenta paralelogramo segundo, tá aqui. Quando eu passo o mouse sobre ela, aqui está a janelinha de dica. Selecione 3 vértices do paralelogramo. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui esses 3 vértices. Vou colocar 3 pontos aqui qualquer. Ó, coloquei 3 pontos. Deixa eu permitir alguém chegar. Luiz, chegando. Beleza, então aqui, olha, eu tenho os 3 pontos que eu queria. Agora, com a ferramenta paralelogramo segundo ativada, eu vou clicar nos 3 vértices que ele pede, ó. 2, 3. Tá aí, ó. Então, ela está funcionando, já criou o paralelogramo para nós. Viu? Paralelogramo manipulável aí, ó. Que bacana. Tranquilo, né? O que vocês me dizem? Luiz, seja bem-vinda. Boa noite, viu? Estamos aqui mostrando como se faz para construir uma ferramenta aqui no GeoGebra. Bom, nós criamos uma ferramenta
para construir paralelogramos agora com os meninos aqui. Daqui a pouco vou explicar uma outra e você pega o ritmo direitinho, tá bom? Jordânia, Antônio e Almeri, o que acharam dessa ferramenta que acabamos de criar aqui? Tranquilo? Difícil? Eu sou bem tranquilo. Consegui fazer aqui. Agora eu vou ver se ela funciona, que eu estava procurando na internet uma imagem do paralelogramo para me colocar lá no símbolo que eu não tinha. Mas deu certo aqui. Maravilha. Boa noite, professor Lisione. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, professor. Pelo menos assisti pelo menos a última, né? Olha aí. Por causa do tempo, professor, o negócio está ruim demais. Eu não tô, entre aquele lá do Avamate, do Avamec, tá, do Tecnologia e Matemática, mais o curso, mais estudar para o concurso, rapaz, o negócio tá feio, ó. É assim mesmo, a correria é grande, mas vai dar certo. Não, eu vou baixar as oficinas tudinho para fazer. Uhum. Nessa oficina de hoje, nós estamos aqui ensinando como construir uma ferramenta que não existe ainda no GeoGebra para vocês fazerem aquilo que vocês acharem que seja importante para vocês, tá bom? Então, já fizemos a primeira demonstração, agora vamos para a segunda etapa. Nessa segunda etapa agora, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Quando vocês terminarem de construir uma ferramenta, se você fechar o GeoGebra, essa ferramenta vai desaparecer, ela não vai ficar gravada aí. Então, o que você precisa fazer para criar uma ferramenta e que quando você fechar o GeoGebra, ela não seja apagada? Vocês vão vir aqui, ó, no menu Opções e vai pedir para ele gravar a configuração. Olha só. Quando você pede para o GeoGebra gravar configurações, ele entende que toda a ferramenta que você construiu é para ser incorporado nessa sua versão que está baixada aí no seu computador, tá bom? Somente nessa que está baixada no computador. Se você também excluir ela, deletar essa versão do seu computador, as ferramentas também vão desaparecer. Por quê? Porque as ferramentas é algo que você cria para a versão que está baixada aí. Se algum dia você precisar excluir, deu problema na versão, aí vocês criam a ferramenta novamente, tá bom? Então, eu vou pedir aqui, ó, para gravar a minha configuração. Ó, já cliquei, então, tecnicamente, ele já gravou. Então, se eu fechar o GeoGebra agora e abrir ele novamente, a minha ferramenta vai estar aqui no meu menu. Ó, paralelogramo segundo vai estar aqui, tá bom? Não vou fechar agora, porque senão eu vou ter que compartilhar novamente a janela com vocês, tá? Então, eu vou apagar ela. Já foi a nossa primeira demonstração. Agora eu vou fazer a segunda. Nessa segunda, já teremos aqui conosco, já temos a Adria, que já chegou, né? Seja bem-vinda, Adria. A Ivaldira e o Elisione, que já chegaram agora por último. E vão pegar a segunda explicação da construção da ferramenta, tá bom? Professor Everaldo chegando aí também conosco. Seja bem-vindo, professor Everaldo. Obrigado, José. Boa noite a todos. Boa noite. Ok, para os meninos que estão chegando agora, estamos aprendendo a criar ferramentas no GeoGebra, tá bom? Então, essas ferramentas são coisas que não existem ainda. Nesse caso, se não existe, não aparece nos menus aqui. Então, já tem muita coisa pronta para a gente utilizar, já tem muita coisa escondida, vamos dizer assim, só nos comandos que a gente não enxerga aqui nos menus, porque não iria caber tudo nos menus mesmo. Mas, para vocês que estão chegando agora, se vocês observarem aí no computador de vocês, o GeoGebra de vocês não tem essa última coluna aqui de ferramentas. Nós estamos criando ela agora, tá bom? Eu estou mostrando para vocês como é que vocês podem fazer para criar ferramentas. Então, vamos lá. Nesse segundo passo, agora nessa segunda mostra, eu quero começar com vocês de um modo diferente agora. Eu quero começar criando um ícone para uma ferramenta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou parar a apresentação do GeoGebra aqui, vou mostrar agora a apresentação de um PowerPoint. Então, vou usar aqui o PowerPoint para criar uma imagem para ser um ícone, tá legal?
Porque o professor falou agora há pouco que estava procurando aí um ícone na internet para poder colocar. E às vezes aquilo que a gente procura na internet nem sempre encontra do formato que a gente precisa. Tá? Então eu vou dar uma sugestão para vocês. Criem os seus próprios materiais naquilo que vocês têm aí. É possível fazer isso. Então eu quero agora, por exemplo, fazer uma ferramenta que crie triângulos equiláteros para mim, por exemplo. Então eu vou desenhar aqui no meu PowerPoint, eu vou inserir uma forma aqui que seria mais ou menos aqui um objeto em forma de triângulo, tá vendo? Cliquei aqui, formei um triângulozinho, tá mais ou menos parecido com um triângulo equilátero. Clicando com o botão direito sobre ele, o que eu posso fazer? Eu posso salvar ele como imagem. Tá vendo? Ó, esse menu agora já posso salvar como imagem, clicando com o botão direito. Então, essa seria uma opção. Então, eu vou salvar ele como uma imagem, bem rapidão. Vou chamar ele aqui de ícone. Vou botar aqui assim, ó. Ícone triângulo equilátero. Vou salvar aqui nas minhas imagens, tá bom? O nome dele é ícone triângulo equilátero. Se eu me esquecer, vocês me lembram. Aí vai ser essa figurinha azulzinha aqui. Beleza. Tranquilo para vocês aí? Já criamos o nosso ícone. Então eu vou agora parar de apresentar essa janela do PowerPoint de novo e vou apresentar do GeoGebra. Para que nós possamos avançar na construção da nossa segunda ferramenta da noite, tá bom? Então, é bastante importante que vocês percebam essa facilidade de criar. Vamos lá, então. Tá enxergando a minha janela aí, não é isso? Agora eu quero fazer o quê? Eu quero criar uma ferramenta que produza triângulos equiláteros. Já temos essa ferramenta no GeoGebra? Tem. Eu já tenho aqui essa ferramenta polígono, ó, polígono regular, que iria criar um triângulo equilátero e outros polígonos também. Mas eu quero uma que seja exclusiva de triângulos equiláteros, por exemplo. Então vamos ver se a gente consegue. O que eu preciso para construir um triângulo? Vamos pensar. Deixa eu ocultar esses eixos aqui. Eu vou marcar aqui 2 pontos que seria a nossa base, tá bom? Então suponha que esses 2 pontos aqui seja a base do nosso triângulo equilátero. Bem, eu vou fazer o que então? Eu vou colocar aqui um segmento só para poder deixar visível essa nossa base. Esconder esse rótulo. Joia. O triângulo equilátero, por natureza, vai ter ângulos de 60 graus. Então eu vou construir agora aqui, em cada uma dessa extremidade, um ângulo de 60 graus, usando essa ferramenta ângulo aqui como amplitude fixa, tá bom? Essa ferramenta ângulo com amplitude fixa, eu clico no primeiro lado, que seria o meu lado, no vértice, e ele vai perguntar quantos graus eu quero que seja o meu ângulo. Eu vou dizer que quero um ângulo de 60 graus, no sentido horário, para ele construir um ângulo aqui, ó, tá vendo? Ele já construiu para mim esse ângulo de 60 graus a partir do vértice B. Novamente, com a mesma ferramenta, eu vou marcar primeiro o vértice B, que seria o meu lado, o vértice A, que vai ser o vértice do ângulo, 60 graus também, só que agora eu vou pedir para ele fazer um ângulo no sentido anti-horário, para ele fazer o ângulo para o outro lado. Clicando OK, está aqui. Ele já construiu para mim também o outro ângulo de 60 graus. E era tudo que eu precisava. Eu só preciso dos 3 vértices, sendo que cada um deles tem a medida de 60 graus. Como a base tem 60 graus, tecnicamente, em cima também vai ter 60 graus. E agora, então, eu vou fechar com o polígono esses 3 vértices. Ó, vou traçar um polígono aqui. Pronto. E eu já tenho o que eu preciso. Olha. O meu polígono, o meu triângulo equilátero está construído. Certo? Bem, quando você faz essa construção toda, agora nós vamos transformar essa construção numa ferramenta. Vamos lá? Vai no menu Ferramentas, a opção Criar uma nova ferramenta.
Beleza, vou criar uma nova ferramenta. Apareceu a janelinha com as 3 abas: objetos finais, objetos iniciais, nome e ícone. Vamos primeiro escolher quem é o objeto final da nossa proposta. Eu quero construir triângulo equilátero. Meu triângulo equilátero está aqui construído. Ó. Então, eu posso clicar em cima dele ou selecionar aqui na caixinha que está em cima. Quem é o meu triângulo equilátero? É o T1, tá bom? Eu posso selecionar ele aqui ou posso clicar sobre ele. Vocês podem escolher. Dessa vez eu vou clicar aqui na seleção, tá bom? Beleza. Quem são agora os objetos iniciais? Eu quero que apenas o ponto A e o ponto B. Pronto, com 2 pontos é suficiente para a gente marcar o triângulo equilátero, porque a distância desses 2 pontos já me dá o tamanho do lado, e o GeoGebra já vai saber que precisa construir ângulos de 60 graus para ser equilátero. Então já está aqui os pontos que eu desejo. Se vocês precisarem de mais objetos, basta selecionar aqui na caixinha, ó, o que mais vocês querem e utilizar, tá bom? Mas eu quero só os 2 pontos. Agora vamos para o nome e o ícone. Eu vou colocar o nome dela o seguinte: triângulo equilátero 2, porque eu já tenho um triângulo equilátero 1 que eu usei como ferramenta, como exemplo, tá bom? Olha como o GeoGebra já coloca o nome do meu comando, triângulo equilátero 2, tudo junto, tá vendo? Beleza. Olha o ícone agora, vamos escolher um ícone aqui. Eu vou pegar aquela construção que eu fiz, que eu já salvei, que era do triângulo, né? Vamos achar ela aqui. Triângulo equilátero. Isso aqui mesmo, parece. Não, não é isso aqui, né? Será que eu não salvei? Ah, é ícone, né? O nome dela é ícone. Agora que eu lembrei. Ícone, triângulo equilátero. Tá aqui, ó. Ícone, triângulo equilátero. Beleza. Vou mandar abrir. Ó, ele já colocou aqui. E agora eu coloco concluído. Pronto. E ele vai me dizer se concluiu com sucesso ou não. Então tá aqui, a nova ferramenta foi criada com sucesso. Coloco um OK e ela já apareceu aqui para mim, ó. Tá vendo? Ela já apareceu no meu menu. Vamos testar, ver se ela vai funcionar. Vou apagar tudo que tem aqui na minha janela. Apaguei tudo. Vou passar o mouse aqui por cima da ferramenta para ver se ela já está aqui mesmo. Ela já está aqui, ó. Triângulo equilátero 2. Tá? Quando você seleciona ela e passa o mouse em cima, aquela dica já vai estar aqui, ó. Tá? Triângulo equilátero 2. Precisa de um ponto e outro ponto. Eu acho que eu não coloquei a dica, né? Beleza. Então, porque quando a gente passa o mouse aqui em cima, vai aparecer a dica. Se você não colocou dica, ele aparece apenas a função aqui. Então, eu vou voltar aqui de novo em ferramentas. Vou pedir para gerenciar ferramentas. No triângulo equilátero 2, olha, eu posso clicar em cima e pedir para abrir, tá bom? Então, quando eu coloco, ou nem preciso colocar abrir aqui, eu posso só trocar aqui a minha ajuda na ferramenta. Ou se você quiser abrir ela, você pode clicar aqui em abrir. Tá? Você vai ver a construção feita. Beleza? Mas nós não queremos abrir ela, não quero ver ela para modificar alguma coisa aqui. Então eu quero só colocar ali a minha... Não gravar aqui. Eu só quero modificar aqui a minha construção, a minha dica. Tá bom? Então eu vou colocar gerenciar ferramentas. Clico sobre ela e venho aqui na ajuda. Apago isso daqui e vou colocar ajuda. Selecione os 2 pontos da base. Pronto. Essa seria a minha dica. Vou fechar aqui novamente. E agora, se eu passar o mouse ali em cima da ferramenta, já está a dica. Olha. Selecione os 2 pontos da base. Beleza, então eu vou clicar. Vou marcar 2 pontos qualquer. Com a ferramenta selecionada, então, eu clico em cima dos 2 pontos da base e o GeoGebra já vai criar para mim o meu triângulo equilátero. Pronto, a ferramenta está funcionando perfeitamente. Só lembrando, por exemplo,
que se você clicar no ponto A e B primeiro, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Olha, se eu clicar a ferramenta selecionada no ponto A e B primeiro, e no B depois, ele vai criar o triângulo para a direita, por exemplo. E se eu clicar no B primeiro e depois no A, será que o que vai acontecer no B e depois no A? Olha aí, ele cria o triângulo para o outro lado, tá bom? Então, ambos a partir dos pontos A e B. Legal? Então já temos uma ferramenta bem bacana funcionando. Se eu clicar aqui, eu marcar mais 2 pontos aqui, e clicar na ferramenta de novo, e clicar nesses 2 pontos, ele vai criar o meu triângulo novamente. Se eu clicar novamente na ordem inversa, ele cria o triângulo para o lado contrário, e assim sucessivamente. Tranquilo aí? Bacana? O que vocês acharam? Vamos me dizendo aí. Rapaz, beleza, que eu tô querendo fazer um mapa, fazer os pontos de um mapa para a bússola, para os desbravadores, e eu quero tentar do GeoGebra. Muito bem. A rocha aqui é só dar asas para a imaginação que o GeoGebra ajuda você a construir, tá bom? Legal. Então aqui, galera, ó, construída a sua ferramenta, o que você vai fazer? Não se esqueça, ela está construída, mas não está incorporada ainda no seu programa. Então você vai ter que vir aqui no menu Opções, na opção Gravar Configurações, tá bom? Você grava isso daqui. Clicando em Gravar Configurações, agora você pode fechar o seu aplicativo GeoGebra, que na outra vez que você for abrir ele vai estar com o seu menu aqui com as ferramentas que você criou. Legal? Bem, observe então que agora, o que acontece? Você sabe que para você construir uma ferramenta, é só você seguir os mesmos passos que você precisaria para construir qualquer coisa aqui na janela de visualização, e quando tiver terminado de construir, você transforma ela na sua ferramenta, selecionando o objeto final, que é o seu produto, e selecionando aquilo que é inicial, que é importante, tá bom? Agora, outra coisa que vamos fazer, lembra que a nossa ferramenta criada aqui, deixa eu colocar novamente, gerenciar ferramentas aqui para vocês verem as ferramentas que está criada. Todas elas têm, vamos dizer assim, um comando que está ligado a essa ferramenta. Geralmente o GeoGebra pega o nome que você digitou para a ferramenta e só junta esse nome para ficar fácil de você identificar. Então, por exemplo, essa última que nós pegamos, ó, triângulo equilátero 2. Se eu pegar esse nome agora, olha só o que vai acontecer aqui. Eu vou pegar aqui, construir 2 pontos quaisquer, A e B, e aí vou vir aqui agora na minha barra de entrada, no meu campo de entrada, e vou chamar essa ferramenta a partir do seu comando, que é o que? Triângulo. Quando eu começo digitando triângulo, ele aparece com tudo aquilo que já está como se fosse oficial do GeoGebra com a palavra triângulo. Mas como eu acabei de criar uma ferramenta, ela ainda não aparece aqui nesse menuzinho, tá bom? Mas o que eu vou fazer aqui? Triângulo, lembra, equilátero 2. Eu vou abrir aqui os parênteses. O que o triângulo equilátero 2 precisa? Ele precisa de 2 pontos. Eu vou chamar aqui que é o ponto A e o ponto B. Ó, tá vendo? Quando eu digitei o nome da ferramenta que a gente acabou de criar aqui e coloquei os argumentos que ela precisa, que são apenas 2 pontos, veja que o GeoGebra já reconheceu o comando e já criou aqui para nós. Ó. Vendo? Então, eu posso usar a minha ferramenta direto aqui do menu, ou eu posso usar ela aqui do campo de entrada.
Legal? Então, essa é a ideia interessante do GeoGebra. Ela cria uma ferramenta a partir de um ícone, mas também fica gravado aqui o seu comando, tá bom? Para vocês poderem chamar essa função, usar ela em uma programação qualquer que você queira utilizar a partir de comandos também de programação do GeoGebra, tá bom? Captaram aí essa lição do campo de entrada para o seu comando? Tranquilo? Tranquilo, professor. Consegui fazer. Maravilha, maravilha. Então é isso. O básico é isso aí. Criar as nossas ferramentas e poder chamar elas a partir de um menu aqui ou a partir do campo de entrada. Maravilha. Vamos agora dar outro passo. Quero abrir aqui agora a minha janela de 3 dimensões. Vamos criar um objeto 3D agora, por exemplo. Ó. Eu estou aqui com a minha janela de 3 dimensões aberta e eu quero criar uma ferramenta que me facilite a fazer, por exemplo, um cone. Vamos pensar assim, eu quero fazer um cone aqui na minha janela de 3 dimensões, mas quero um cone que seja rápido de fazer, eu não quero que seja um cone muito trabalhoso, muito difícil. Então vamos ver o que nós precisamos para criar um cone. Coisa básica. Vou colocar aqui, por exemplo, uma reta. Ó, precisaria de uma reta. Precisaria de quê? Botar aqui um pontinho, uma outra retinha aqui, ou um segmento que pudesse girar em torno dessa primeira reta. Se ele girar em torno dessa reta, já viraria um cone, certo? Então, tecnicamente, seria mais ou menos assim. Ó, deixa eu modificar aqui as minhas entradas para ficar mais fácil de compreender. Apagar tudo. Vou fazer, ao invés de fazer uma reta, eu vou fazer segmentos, por exemplo. Eu vou fazer um segmento AB e depois vou fazer o segmento AC. E vou pedir o GeoGebra para poder fazer uma rotação do segmento G em torno do segmento F. Tá? Então, olha como poderia fazer isso aqui. Com a janela de visualização 3D ativa, eu vou aqui no campo de entrada e usar a sequência, o comando superfície. Ó, superfície. Vou usar essa segunda parte aqui, a superfície de uma curva, ângulo e uma reta como parâmetros. A curva que ele pede é quem vai girar, por exemplo. Então, eu quero girar o segmento G. Então, vou trocar ali por G. O ângulo. Eu quero girar 360 graus para ela fechar aí o meu cilindro. Então, eu vou marcar 360 graus. Agora, o argumento reta. Qual é a reta que eu quero que seja a base, o eixo de rotação? É o meu segmento F. Então, eu vou colocar aqui o F. Certo? Veja que aqui na janela 3D já apareceu para mim o meu cone. Tá vendo? Ele já criou aqui para mim o meu cone. Bem bacaninha. Ó. Já está criado aí. A partir dessa construção ali, dessa função que eu chamei. Se a gente esconder os eixos aqui e esses dois segmentos F e G, a gente já pode visualizar o cone com mais tranquilidade. Se escondermos aqui os pontos A, B e C, fica tudo melhor ainda. E se a gente selecionar aqui e fechar a cor dela, tirar a transparência, ela vai ficar uma forma bem mais colorida, mas ainda tem uns tracinhos dos segmentos que estão construindo esse cone. Como é que você pode eliminar eles? Seleciona a superfície, vem aqui no traço e tira a grossura do traço. Que olha, o nosso cone fica perfeito, lindo e maravilhoso. Estão vendo? Viram os passos que eu segui para construir esse cone?
Eu criei primeiro um segmento, criei outro segmento para poder fazer o giro e usei a função superfície. Legal? Agora, o que eu quero? Olha só, vamos transformar isso que nós fizemos aqui na nossa ferramenta, ok? Deixa eu... Vamos lá. Vamos transformar ela agora na nossa ferramenta. Eu venho aqui com a janela de visualização aberta, tá bom? Aberta não, é ativa. Eu vou aqui no menu Ferramentas, criar uma nova ferramenta. Eu vou dizer qual é o objeto final que eu quero dessa ferramenta. Aí eu vou selecionar aqui essa superfície que tem o nome de A. Então eu posso só clicar em cima dela aqui, ou eu posso fazer o quê? Selecionar ela aqui, ó, tá bom? Então, superfície A. Beleza. Vamos para os objetos iniciais. O que são os objetos iniciais? Os pontos A, B e C que a gente criou ali. Ele já colocou os pontos A, B e C. Ah, eu quero outros objetos, eu quero segmentos também, então eu posso colocar o segmento F e o segmento G e posso eliminar os pontos A, B e C, se eu não quiser eles. Eu apago aqui, eu quero fazer a partir de 2 segmentos. Então vocês podem selecionar. Vou deixar aqui esses 2 segmentos para vocês verem como fica legal. E agora vamos dar o nome e escolher o ícone. Qual é o nome dessa ferramenta para nós? Vamos chamar aqui cone básico. Vou chamar aqui cone básico. Pronto. Veja que o GeoGebra já juntou as 2 palavras numa só e já disse que isso vai ser o nome do comando, tá bom? Depois, se você quiser colocar outro nome, você pode trocar isso aqui por outro nome também. Mas eu vou deixar aqui com esse mesmo nome porque fica fácil da gente identificar. Então, agora aqui na ajuda da ferramenta, eu vou escrever assim. Selecione o eixo de rotação e depois a geratriz. Pronto. Para o ícone, eu ainda não tenho o ícone pronto, então eu posso fazer o quê? Eu posso construir ele rapidão aqui no nosso PowerPoint. Então, deixa eu tirar aqui a apresentação de vocês, do GeoGebra. Vou apresentar o PowerPoint para a gente fazer o ícone dessa ferramenta, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver se já chegou aí para vocês. Já tá visualizando aí, né? Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma forma aqui que seja parecida com o cilindro, com o cone, né? Deixa eu ver se tem ela aqui. Não tem nas ferramentas do PowerPoint a ideia de cone. Então não vai servir, então aqui não vai servir para mim fazer ela direto daqui. Então o que eu vou fazer? Eu posso pegar da própria imagem que nós construímos aqui no GeoGebra. Deixa eu só colocar ela aqui. Eu vou capturar a minha imagem, que vocês não estão vendo, mas eu estou copiando a imagem que a gente criou aqui no próprio GeoGebra, tá bom? Para levar para o PowerPoint. Eu copiei ela lá e trouxe para cá. Eu vou colar ela aqui, tá vendo? Eu colei ela aqui no PowerPoint. Por que é interessante a gente usar o PowerPoint? Porque ele tem uma função muito legal, muito bacana, que todo professor tem que saber dessa função. Se você não usa ainda, ou porque não conhecia, você vai gostar muito dela, que é a função de tirar o fundo de uma imagem. Por exemplo, se eu quisesse pegar outra imagem desse cone aqui, para juntar um próximo do outro, olha o que acontece. Ela tem um fundo branco que cobre a imagem de baixo. Então, eu não quero isso. Eu quero tirar o fundo, para que quando colocar no ícone lá, não ficar aparecendo esse pedaço branco. Fica da cor que o GeoGebra
tem como padrão, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu seleciono a figura, e quando você seleciona uma imagem aqui no PowerPoint, ele já lhe dá esse menu de formatar a imagem. E a primeira ferramenta que aparece aqui é de remover o plano de fundo. É justamente ela que eu quero. Eu quero remover esse plano de fundo. Veja que ele já deixou a minha imagem aqui meio rosada. Tá? É isso mesmo. E aqui aparece o menu. Eu quero marcar partes para manter, marcar áreas para remover, descartar ou manter alterações. Estão vendo que tem uma partezinha aqui do cone que ele não coloriu. Ainda está meio roxeada. Vamos marcar ela para manter, tá bom? Então, eu vou clicar ali e dar um cliquezinho aqui em cima dessa parte, ó. E agora ele já manteve. Eu tenho bem aqui o cantinho, deixa eu dar um zoom. Olha, o vértice, ele também tá meio rosinha, eu vou clicar lá para ele manter. E aqui do ladinho tem mais um pedacinho que eu vou clicar sobre ele para manter também. Veja que agora o meu cone está todo marcado para manter. Então, eu vou clicar agora aqui, ó, em manter alterações. Feito isso, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho a minha imagem já sem o fundo. Como é que eu sei que ela está sem o fundo? Porque está tudo branco. Eu vou copiar ela e colar. Ó, veja, quando eu coloco uma agora sobre a outra, então a gente não tem mais aquela parte branca do fundo que atrapalha a sobreposição de uma imagem sobre a outra. É muito bacana, eu acho muito legal essa ferramenta no PowerPoint para nós matemáticos. Beleza, então já fiz o meu ícone, vou salvar ele como imagem, tá bom? Botão direito sobre ela, no menu salvar como imagem, vou dar o nome dela aqui, ó, ícone cone. Pronto, deixei aqui nas minhas imagens, e agora eu vou terminar então a nossa construção da ferramenta. Deixa eu apresentar de novo para vocês a janela do GeoGebra. E você, garoto? Sei lá, deixa eu achar aqui, ok. Vamos ver se vai aparecer para vocês aí. Beleza, apareceu, né? Observe que nós estamos na mesma janelinha aqui que eu parei. Agora eu vou selecionar o ícone dele, tá bom? Então, clicando aqui para selecionar o ícone, na minha janela de ícones, eu já tenho, então, a minha ideia. Eu vou colocar aqui ícone cone. Vai procurar aqui. Cadê você, garota? Tá bem aqui, ó, ícone cone. Vou mandar abrir. Já colocou aqui. Vou mandar concluir. Pronto, a ferramenta foi concluída com sucesso. Vou colocar o OK e vamos testar, ver se funcionou. E ela já apareceu aqui no menu ali em cima. Bacana demais, né? Deixa eu apagar tudo que nós tínhamos construído aqui, ó, tá limpinha a janela. Qual é o primeiro passo? Se você selecionar agora a sua janela 3D, vai ver que tem lá mesmo uma ferramenta chamada cone básico, certo? E quando você passa o mouse por sobre ela vai dizer qual é a dica. Então tá ali, ó, selecione o eixo de rotação e depois a geratriz, né? Vamos então testar, vamos construir aqui na janela de visualização a nossa geratriz. Imaginar que seria esse eixo AB. E agora eu vou criar o meu eixo de rotação, a minha geratriz. Pronto. Vou colocar bem aqui assim. Ok. Já tenho a geratriz e já tenho o eixo de rotação. Vamos lá, então, agora testar a ferramenta. Com ela marcada, tá? Eu vou selecionar primeiro o eixo de rotação, por exemplo, e depois a geratriz. Olha ali, ó. Já criou o nosso cone com muita rapidez. Foi bem mais rápido do que a construção inicial, não foi? Olha aí, ó. A gente
gente pode esconder os dois segmentos aqui, esconder os pontinhos, e a gente já tem aí o nosso cone construído. Pronto. Me diga aí o que acharam. Jordânia, beleza, muito prático. Legal. O restante do pessoal, o que estão achando aí da ideia de criar ferramentas? Muito interessante, Zé Filho, essa ideia de construir, né? Se tornou bem fácil. Né? Legal. E olha, assim, o quanto que até mesmo nós vamos crescer com esse sentido, porque ao criar uma ferramenta dessa, você está usando os princípios básicos matemáticos para poder criar, né? Então você cresce muito com isso, nesse sentido, né? Professor Ivaldir, Adria, Almeri, Elisione, Luiz, o que vocês acharam, Antônio? Eu preciso rever para não poder me garantir, professor. Por enquanto foi só uma visualização, não consegui. Beleza, mas você viu a praticidade de fazer? A maneira de você criar a ferramenta, ela leva um tempinho, mas quando você consegue criar ela, o produto é muito rápido. Questão de 2, 3 cliquezinhos, você já tem o que você precisa. Acho que eu me perdi em alguma coisa que não deu certo, mas eu vou encontrar. Não, beleza. Vai dar certo. Depois, na hora de rever a gravação, vai descobrindo o que foi que aconteceu. Muito bem. Deixa eu ver aqui agora, deixa eu parar. Olha, criamos essa ferramenta aqui. Se eu fechar o GeoGebra agora, a próxima vez que eu for abrir ele, ela não vai aparecer mais aqui. Lembra que eu falei, né? Então, para que vocês garantam que vai ficar salvo a sua ferramenta aí no seu aplicativo, depois que vocês terminaram de construir a ferramenta, vocês vêm aqui, ó, no menu de opções, clica ali e vai na opção gravar configurações, ok? Clicando em gravar configurações, pronto, a sua ferramenta já está salva no seu aplicativo. Aí vocês poderão, vamos dizer assim, abrir e fechar ele à vontade, que ele vai ficar gravado aí, não vai desaparecer. Só vai desaparecer quando você, porventura, tiver que desinstalar o GeoGebra. Quando instalar ele de novo, vai vir com uma versão limpinha de novo para você construir as ferramentas novamente. Mas enquanto você não precisa desinstalar, elas ficam gravadas aí para vocês no menuzinho extra, tá bom? Vamos mais uma. Aqui eu mostrei para vocês como criar um tronco ou um cone. E se eu quiser criar um tronco de cone para dar minha aula lá de geometria espacial com troncos, como é que nós poderíamos fazer? Vamos criar uma ferramenta para isso, para fazer troncos de cone? Aqui na parte oficial do GeoGebra não tem. Observe que não tem nenhuma ferramenta que cria troncos. Tem a ferramenta que cria pirâmide, prisma, cone, cilindro, tem esfera, mas um tronco de cone não tem. Então vamos propor isso então, criar uma ferramenta que produza um tronco de cone para nós. Vou apagar tudo e vamos iniciar uma construção aqui agora novamente. O que nós precisamos para criar um tronco? Vamos dizer, primeiro do eixo, né? Vamos dizer assim, eu preciso de uma linha que seja um eixo de rotação. Eu preciso de 2 pontos inclinados em relação a essa linha. Vou colocar eles assim, inclinadinhos assim, ó, para que quando ele fizer a rotação dele, apareça o tronco, vamos dizer assim. O que mais que a gente vai precisar? Eu vou ligar esses 2 pontos, o ponto C e o ponto D aqui, para criar essa geratriz G.
Então, tecnicamente, eu preciso de um eixo de rotação de uma geratriz. Mas quando essa geratriz girar em torno do eixo F, ela vai criar apenas a superfície lateral, não vai criar nem o fundo, nem a tampa, vamos falar assim. Então, vamos pedir aqui que o GeoGebra nos trace para nós uma reta perpendicular do ponto D até o meu segmento F e do ponto C até o segmento F também, tá? Porque aí a gente já tem uma superfície aqui que vai girar e aí vai construir todo vamos dizer assim, toda o nosso tronco. Eu vou tentar fazer de uma forma aqui, vou tentar desenhar um polígono agora. Aliás, antes de desenhar o polígono, vamos fazer essas intersecções aqui. Vou desenhar um polígono agora pelos pontos C, D, E e F. Tá vendo? Fechei o meu polígono aqui. Então, em tese, o que eu vou fazer? Eu vou tentar girar esse polígono ao redor do segmento F. Tá? Para isso, eu vou usar o que aqui? Eu vou deixar... Observe que a construção de tudo que foi a base, eu usei aqui na janela de visualização. Mas como eu quero usar um comando de 3 dimensões, eu clico dentro da janela 3D. Professor Ivaldira, talvez pode ter sido isso que não deu certo aí na sua construção, porque se eu estou construindo algo para a janela 3D, depois que eu fiz a base aqui na janela de 2D, eu tenho que vir para dentro da janela 3D e finalizar a construção aqui dentro. Legal? Então veja que aqui o nome dela já está em negrito, dizendo que ela está ativa. Se eu clicar aqui na janela de 2 dimensões, o título dela fica também em negrito. Essa é a maneira de vocês ficarem por dentro de qual janela está ativa. Além do menu que muda, né? Então, o menu da janela de 3 dimensões é um pouquinho diferente do menu da janela de 2 dimensões. Então, com a janela 3D ativa, eu vou usar agora o comando de novo, superfície, tá bom? Então, vamos lá. Superfície, aqui, ó, superfície. Eu vou tentar usar isso daqui com o polígono, tá bom? Eu não sei se vai funcionar, porque eu nunca testei. Se não funcionar, a gente vai usar só mesmo o segmento. Mas eu vou tentar ver se vai dar certo. Qual é a curva que eu quero fazer a superfície? Da curva do Q1, que é o quadrilátero 1. É o ângulo que eu quero fazer esse giro. O ângulo completo de 360 graus. Então, eu digito aqui, 360 graus. Não esqueça de colocar a bolinha dos graus, tá bom? Depois, qual é a reta que é a reta suporte, que vai ser o eixo de rotação? É o meu segmento F. Ó, quando eu fiz isso, veja que o que já apareceu aqui na minha janela de visualização de 3 dimensões. Ó. Já apareceu o meu tronco. Eu vou dar um Enter, porque funcionou direitinho. Então, eu vou dar um Enter aqui. Ó. O tronco já apareceu aqui. Tá vendo? Eu vou ocultar agora as minhas retas suportes. Ocultando aqui. Vou ocultar o segmento. Tá bom? O segmento F. Vou ocultar esses pontos. E os segmentos também vou deixar todos ocultos. Veja, o tronco está criado. Ó. Então, funcionou aqui. Beleza. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou transformar isso aqui em uma ferramenta. Tá bom? Vamos lá? Janela 3D aqui é ativa. Vou no menu Ferramentas. Criar uma nova ferramenta. Qual é o objeto final que eu quero que apareça nessa nova ferramenta? Eu quero o tronco. E aqui nessa nossa construção, quem é o tronco? Essa superfície aqui que ele chamou de A, tá bom? Então eu vou procurar ela aqui, olha, e vou marcar ela como sendo quem? A superfície que eu quero como sendo o objeto final da minha ferramenta. Quem são os objetos iniciais?
Veja, ele me deu aqui, de início, 4 pontos. Quem são esses 4 pontos aí, na verdade? São os pontos do segmento, que seria o eixo principal e a geratriz. Você não quer que sejam os eixos, você pode fazer o quê? Por exemplo, você pode pegar o segmento F, por exemplo, vou pegar o segmento F para ser o eixo básico de rotação e vou pegar só 2 pontos, que seria, nesse caso, deixa eu ver quem são esses pontos aqui, se é o A, se é o B. Não, é o C e o D. Isso, o C e o D que são as geratrizes. Então, eu vou excluir o ponto B e o ponto A, certo? Vou deixar só o ponto C e o ponto D. Então, eu preciso de 2 pontos, que vão ser as geratrizes, e do segmento F. Ok? Vamos para o próximo. Qual é o próximo? O próximo item seria o nosso ícone. Tá bom? Eu vou só copiar essa imagem aqui, ó. Vai estar bem interessante. Vou copiar ela, vou salvar e vou colocar como item, como ícone, tá bom? Só 30 segundinhos aqui para salvar ela. Vou colocar ela aqui como tronco de cone 2. Já salvei ela aqui. Vou aqui nos meus ícones. Vou procurar aqui tronco de cone 2. Olha, já está aqui, ó. Vou mandar abrir. Ele já trouxe. Vou colocar o concluído. E a ferramenta foi criada com sucesso. Olha o que eu falei agora há pouco para vocês aqui daquela ideia do ícone lá, ó. Tá bom? Como eu não tirei o fundo dela, ela ficou aqui com o fundo branco, não ficou com aquele fundinho cinza, como a gente gostaria que ficasse, né? Mas já está aqui, o ícone já está bem organizadinho. Vamos apagar tudo então para ver se vai funcionar. Bom, então vou apagar tudo. Deletei toda a nossa construção. Se eu olhar aqui na ferramenta, na janela de 3 dimensões, já tenho ela aqui, ó, ferramenta que ele chamou de ferramenta 8. Aí eu não dei o nome dela, né? Vamos editar aqui, ó, gerenciar ferramentas. Procurar ela aqui, ferramenta 8, e vou dar um nome para ela aqui, ó. Vou colocar aqui. Tronco de cone. Qual é a dica de ajuda que eu vou colocar aqui? Vou escrever assim. Selecione os extremos da geratriz e depois o eixo de rotação. Depois o segmento, vou deixar mais claro ainda, o segmento do eixo de rotação. Beleza. Então, agora já vai ter um nome. O nome dela é tronco de cone, tá vendo? Já apareceu aqui. E a dica já aparece aí também. Selecione os extremos da geratriz e depois o segmento do eixo de rotação. Beleza, vamos testar. Então tá, vou colocar um segmento qualquer aqui, segmento AB. Vou colocar 2 pontos que seriam aí os extremos da nossa geratriz, tá bom? Venho para a janela de 3 dimensões agora e vou selecionar a ferramenta tronco de cone. E vamos ver se vai dar certo. Primeiro, olha, passando o mouse lá em cima, selecione os extremos da geratriz primeiro. Então, vou selecionar o ponto C, o ponto D, e agora clicando em cima do segmento que vai ser o F, olha aí o que ele fez, já criou para nós. Maravilhosamente fantástico. Olha aí, ó. Prontinho, rápido, né? Imagina você estar fazendo uma aula lá com os seus estudantes e precisa fazer vários troncos, vamos dizer assim, simultâneos ou com muita rapidez. Você pode fazer isso aqui
à vontade, olha. E o que é mais interessante, ele é manipulável pelos pontos B e C e pelos pontos A e B. Você pode modificar eles aí do modo que você quiser. Ah, eu estava precisando do tronco, mas por algum motivo, de repente, você precisou de um cilindro para concluir o seu raciocínio. Você vem aqui no seu pontinho, olha, e aproxima ele do seu eixo, ó, que ele vai transformar o seu tronco num cilindro, ou num cone completo. Ah, eu agora preciso transformar esse meu cone aqui, rapidão, num cilindro, vamos pensar assim. Então vamos modificar isso aqui, vamos deixar esse eixo aqui na vertical, bacaninha, e vou colocar os pontos C e D na mesma distância. Olha, já temos aqui então um cilindro. Olha, rapidão você trabalha com várias formas geométricas ao mesmo tempo, construindo elas aí, beleza. Legal. E aí? O que acham? O GeoGebra ganhou a confiança de vocês? Eu sempre acreditei no programa, né? Porque o programa é muito bom. O problema é aprender a trabalhar, mas o GeoGebra é fantástico. Beleza, beleza demais. É exatamente isso, professor Elisione. É a gente conseguir tirar um tempo para poder malinar nele e conhecendo essas ferramentas que ele nos disponibiliza. Eu fico, assim, muito encantado de ver, por exemplo, a face, os rostinhos dos estudantes, quando a gente consegue levar para eles algo nesse grau de perfeição, vamos dizer assim. É muito bacana você poder mostrar para eles, mesmo que virtualmente, assim, mas é mais interessante do que desenhar na lousa um cone, um tronco de cone, um cilindro. E assim, pela facilidade que a gente tem de manipular as imagens na nossa necessidade. Tá? É muito interessante. Vocês já devem ter percebido aí o quanto vocês podem impressionar os seus estudantes. Olha só, eu vou pegar esse ponto C e levar lá para o outro lado do segmento. Olha o que acontece aqui. Ó. Ele vai fazer a rotação, beleza, e você vai criar, nesse caso aqui, dois cones colocados em oposição pelos vértices. Se você fizer isso de forma simétrica, vai ficar dois conezinhos bem bacanas aí, ó. Muito legal, muito bacana. Deixa eu tirar aqui, tirar a transparência e tirar aqui esses traços para deixar ele muito legal aí, ó. Aí nós temos a nossa construção aí bem nítida. Deixar os traços um pouquinho, só para aparecer aqui as linhas. Está aí. Muito, muito tranquilo. E agora o que eu vou fazer? Eu quero manter essas minhas ferramentas. Vou na opção, ó, no menu Opções, Gravar configurações. Legalzinho, galerinha? Muito bom, professor. Maravilha, maravilha, maravilha. Então, meu povo, é o seguinte, com essa ferramenta, com essa oficina de construção de ferramentas, a gente vai fechar esse nosso segundo módulo. Olha o quanto a gente pôde caminhar. No primeiro módulo, a gente apresentou algumas
algumas funcionalidades do GeoGebra, algumas construções bem interessantes. Nesse segundo módulo, eu mostrei para vocês que é possível programar dentro do GeoGebra, construir linhas de comando com a linguagem GeoGebra mesmo e construir ferramentas. Lembra que essa função aqui de fazer o cone, né, nós chamamos ela aqui de tronco de cone, certo? Então, vamos ver se ela funciona através do campo de entrada. Tá bom? Eu vou apagar ela aqui, ó, vou deletar a construção dela, vou deixar somente o meu eixo, tá bom? Vou colocar o eixo até inclinadinho aqui para ficar mais interessante. Ok? Eu vou deixar o ponto C, o ponto D e os meus eixos, e o meu eixo que vai ser o meu centro de rotação. E eu vou tentar chamar essa função aqui pelo campo de entrada. Ela era o quê? Tronco de cone. Deixa eu só me lembrar aqui do nome dela certinho, para mim não escrever errado. Vou aqui gerenciar ferramentas. Deixa eu ver ela aqui. É isso mesmo, tronco de cone. Ó, ele colocou só tronco de com, né? Aqui no nome, ó. Então vamos verificar, chamar ela por isso aí, tronco de com. Vou chamar o quê? O que ela precisa? Quais são os argumentos? Passando o mouse aqui por cima da função, ela me diz o quê? Selecione primeiro os extremos da geratriz. Então, os pontos são primeiro. Então, eu quero aqui o tronco de cone que passe pelos pontos C e D como geratriz, e o F seria o nosso... seria nosso eixo de rotação. Quando eu digitei ali pelo campo de entrada, ele já produziu aqui para mim, tá vendo? Já me deu a ferramenta já pronta aqui, ó. A gente nem precisou ir aqui pelo menu. Pelo campo de entrada, a gente consegue acessar também e já fica bastante interessante aí a nossa construção. Legalzinho? Campo de entrada pode ser. Agora, por exemplo, será que a gente consegue colocar esse comando aqui dentro de um botão de comando, por exemplo, esse comando tronco de cone? Então, se vocês puderem, se vocês colocarem aqui, por exemplo, deixa eu digitar ela novamente aqui. Tronco de cone. Vou colocar aqui o objeto, o ponto C e D. E o segmento F. Copiar aqui, ó. Vou copiar essa função aqui. Recortei daqui. Vou apagar tudo isso que está aqui. Fazer uma experiência. Vou inserir um botão, ó, aqui na ferramenta, um botão de comando. A legenda eu vou colocar assim, só tronco de cone, vai ficar tronco de cone. No código GeoGebra, eu vou escrever aquele comando que nós colocamos, certo? Tronco de com, que precisa do ponto C, do ponto D e de um segmento chamado F, aqui no caso. Ok, vou dar um ok. O meu botão já está aqui, ó. Então, o que eu vou fazer agora? Deu um errinho aqui, deixa eu ver o que foi. Variável indefinida C. É porque eu não criei ainda nada aqui, né? Beleza, eu vou criar aqui o meu segmento. Pronto, criei o segmento AB, que ele por natureza já chama de F. Vou criar mais 2 pontos. Ó, que ele vai batizar de C e D, por natureza também. Então, os elementos que o GeoGebra precisa está aqui. Deixa eu ver se o botão agora vai aceitar
a construção, olha. Só clicando no botão, ó. Apareceu já aqui a nossa construção, ó. A gente nem precisou acessar ali, mas criamos um botão que permite construir também, ó. Muito interessante. Vou apagar de novo aqui para vocês perceberem como é legal essa programação aqui, ó. Eu coloquei um botãozinho e dentro do botão, aqui na sua janela de comandos, né, de programação, na aba do clique, aqui ó, no comando de programação, ao clicar, eu digitei aquele comando da ferramenta que nós acabamos de fazer, certo? E ele já entende que já existe esse comando no GeoGebra, tronco de con, que seria o tronco de cone, que precisa dos pontos C e D e de um segmento F. Legal? Então, repetindo aqui mais uma vez, vou fazer o meu segmento F aqui, vou colocar mais 2 pontos. Ó, e só vou clicar no botão tronco de cone. E ele já constrói para a gente. Funcionou perfeitamente. Maravilha. E é isso, meus guerreiros. Nossa proposta para hoje era mostrar essa construção de ferramentas para vocês. Espero que vocês gostem, que vocês namorem essa nova possibilidade, tá bem? Eu vou pegar aqui agora a frequência para enviar aqui para vocês, tá bom? Enquanto isso, vocês podem me dizer aí se compreenderam, se deu tudo certo, se dá para começar a namorar aí com essa possibilidade. Com certeza, professor. A semente foi plantada. Agora cabe a cada um de nós regar ela para que ela cresça, né? Verdade. Olha aí, pessoal. O link da frequência está aí, tá bom? No chat. Por favor, vai lá, assina e coloca o seu nome para ficar tudo tranquilo. Enquanto vocês vão assinando aí, deixa eu só dar aqui uns recadinhos básicos, tá bom? A gente precisa, né, finalizar o nosso curso. Hoje é a última oficina. A última oficina prática é exatamente nesse momento. Já está acabando. Mas eu vou dar um tempo ainda para vocês que não tiveram tempo até agora de assistir as gravações anteriores, para que vocês possam estar assistindo diferente dos outros, do módulo 1. Nesse módulo, a gente não está cobrando as atividades como requisito para poder mandar para a certificação. A única coisa que a gente quer de vocês é que se vocês conseguirem construir algum objeto que vocês acham que seja interessante com alguma desses temas que a gente mostrou para vocês, construir alguns objetos para a gente fazer o dia da finalização do curso mostrando algumas dessas construções de vocês, tá bom? Para ver se for possível. E aí, então, a gente vai dar um prazo de 15 dias, tá? A contar de hoje, então vai passar uma quinta-feira, aí vai passar mais uma quinta-feira. Daqui 15 dias vai estar fechado as visualizações, não é nem as visualizações, o envio de frequência, tá bom? Então, fechando esses 15 dias, essas 2 semanas, eu vou lá e vou pegar todas as frequências que estiverem, de todas as oficinas, fazer o relatório final e enviar para a certificação da Uniteams, tá bom? Então, repetindo para ver se ficou entendido. Hoje é a última oficina prática, mas a partir de hoje vamos contar 15 dias para todos os participantes do curso poder assistir às gravações das oficinas. Quando você estiver assistindo, abaixo do vídeo vai estar lá o botãozinho para você clicar e marcar a sua frequência, tá bom? Se você já marcou... Professor, eu faço que nem Abraão.
dá para dar 20, não, porque o negócio está arrojado. Ó. Não, é porque, É porque tem um tempo. eu vou explicar Tem para o um senhor. tempo. Pode falar. É porque agora nós temos a eletiva, dia 15, temos a amostra dos projetos integradores, as avaliações do mês de junho, e eu ainda tenho o curso do Ava Médica e estudar para o concurso Tocantins. É muita coisa. O concurso vai chegar aí, né? Muito bem. Pelo menos prometeram que até vai sair esse ano. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o máximo de tempo que for possível para que vocês consigam fazer isso. Se ao final dos 15 dias eu perceber lá que tem poucas frequências ainda, eu posso verificar com a coordenação se a gente tem um pouquinho mais. Só que quanto mais a gente demora para poder receber as frequências, mais demora para eles fazerem a certificação depois, tá bom? Mas a gente pode pensar nessa proposta de 20 dias, tá bem? Não tem problema não, eu espero. Tá legal. Então, eu vou colocar essas informações ali também no grupo, para que o restante da galera que não está participando hoje saibam que tem esse prazo para a gente poder estar finalizando. Tá bom? Valeu, pessoal. Já são 9 horas, o nosso tempo está bem... Professor, só uma duvidazinha. A gente vai assistir às oficinas, é obrigatório mostrar de cada oficina realizada, mostrar uma atividade pronta da gente ou não? Ou é só a frequência mesmo? Não. O que eu estou pedindo para vocês é que se vocês conseguem construir alguma coisa que vocês acham útil. De todas as oficinas que nós fizemos, por exemplo, se você conseguir construir para mim uma construção que seja útil para algum ensino em algum dos anos, está ótimo. Se todo mundo, se todos que estão no curso conseguir fazer uma construção bacana e me enviar para que a gente possa fazer essa mostra, esse encerramento no final, já vai ser perfeito, tá bom? Não precisa ser uma construção de cada oficina, não. Tá bom? Vocês podem ficar à vontade para escolher o tempo, Tá bem, tá ótimo. O quanto que o tempo de vocês permitirem. Tá bom? Porque, assim, como o professor me relatou, ele parece que falou as minhas palavras, eu faço minhas palavras dele, em relação à realização das oficinas. A gente assistiu, eu acredito que muito de nós foi assim, assistiu, mas não teve aquela sequência igual foi do outro curso anterior. A gente parece que tinha mais tempo para organizar uma oficina com a outra e no final construir algo interessante. Agora ficou assim tudo muito cortado. Eu quero rever do início para me poder construir algo. Eu estou já assistindo, né, do início, porque para ver se eu encaixo uma coisa na outra, porque foi isso que ficou cortado assim, parece que alguma coisa que não deu muito certo, mas foi questão do nosso trabalho mesmo que atrapalhou um pouco. Sim, está muito corrido esses dias. Mas não se preocupe não, vai dar certo, viu? O tempo que eu puder dar, eu vou ofertar para vocês. Combinado? Agradeço. Valeu, meus amores, meus guerreiros e guerreiras. Que Deus abençoe vocês. Que essas oficinas possam ajudar as práticas pedagógicas de vocês e facilitar a vida, né? Porque a ideia é essa, não é complicar, a ideia é facilitar para vocês. Um grande abraço, eu mando mais informações no grupo. Combinado? Deixa eu ver aqui se vocês já estão conseguindo já me dar as respostas. Já fizeram a frequência, legal. Então é isso aí, galerinha. Vou parar aqui a nossa gravação. Deus abençoe, foi um prazer estar com vocês mais uma vez, tá bom? E vamos nos preparar aí que, quem sabe, o módulo 3 não chega rapidinho. Até mais, pessoal. Boa noite, professores, colegas todos. Foi muito bom. Deu para aprender muita coisa nessa aula de hoje. Que maravilha, que bom. Fico feliz. Eu acho que se eu conseguir